Olá, amadinhos de Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Oliveira. Paz e graça a todos amados em Cristo Jesus. No Teologia Fácil de hoje, vamos estar fazendo uma explanação, conforme aí a descrição do vídeo, sobre o dom de línguas. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e, sem mais delongas, roda a vinheta. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. No nosso idioma português, a palavra novo só tem um significado. Entretanto, no idioma original que foi escrito o Novo Testamento, no idioma grego, a palavra novo subsiste com dois significados. A palavra neos e kainos. Neos seria um novo inédito e kainos um novo de algo já existente. Exemplificando, neos seria: eu comprei um carro neos, um carro novo. Com certeza o carro que eu comprei é de uma marca, um modelo inédito, nunca lançado e ninguém por aí tem um igual. Se eu digo, eu comprei um carro kainos, um carro novo, com certeza eu comprei um carro, mas que já tem sido lançado, quem sabe há anos, mas eu estou dizendo para alguma pessoa que esse é meu novo carro. É um carro novo, ele é novo de fábrica, contudo ele já tem sido lançado há muito tempo. Então é um novo de algo que já existe, um novo de algo já existente. Então essa é a diferença de neos para kainos. Por que eu trago essa breve explicação dentro desta palavra que está no Evangelho de Marcos? Porque a palavra aqui diz que falaremos novas línguas, falarão novas línguas. Este será um sinal que seguirá aos que creem no testemunho, no Evangelho de Cristo Jesus. E esse novas línguas, esse novas, ele no idioma grego ele é kainos, ou seja, novo, porém de algo que já existe. Sendo assim, nós temos o conhecimento que as línguas desconhecidas, os idiomas desconhecidos, que de forma sobrenatural nós pronunciamos através do recebimento deste dom do Espírito Santo, são línguas existentes, não são línguas que não existem. Então elas são línguas celestiais e línguas terrenas. Acompanhando o raciocínio, nós temos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso amado irmão Lucas. Está o relato no capítulo 2 em diante. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou embriagados. É notável vermos neste relato que as novas línguas que são faladas pelos apóstolos, por aqueles 120 amados irmãos que se encontravam ali naquele cenáculo, naquele dia de Pentecostes, essas línguas que eles falaram são línguas estrangeiras, ou seja, línguas já existentes, línguas ou outros idiomas que já existiam na terra, conforme ali a repartição que Deus fez no dia da Torre de Babel, confundindo os homens na terra, colocando cada um no entendimento de um idioma, e assim eles ficando confusos e não conseguindo dar o crescimento à Torre de Babel. Mas aqui nós vemos o poder de Deus dando a possibilidade de nós aprendermos de forma sobrenatural, sem sequer nunca termos estudados outros idiomas. Hoje, se fosse o nosso tempo, os apóstolos falariam em inglês, em mandarim, em espanhol, em português, em francês e vários outros idiomas que nós temos no mundo. Se eu não me engano, nós temos mais de 6.000 dialetos hoje, atualmente. E o relato ele é bem claro. Ele diz que no dia de Pentecostes, aqueles que ouviam falar, eles ficaram admirados, porque eles diziam: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Um dia de festa da Páscoa, onde muitos prosélitos, muitos judeus, muitos forasteiros romanos, como já foi dito aqui no vídeo, vieram de várias partes aí do Império Romano para comemorar a festa da Páscoa e ouviram então aquele grande clamor, e vieram todos, muitos ficaram abismados, sem saber o que acontecia, e diziam que eles estavam embriagados. Então Pedro, logo tomando a fala, disse que era 9 horas da manhã, e aí por diante, vocês conhecem o relato. Eu vou tomar nota hoje aqui somente do dom de línguas, então eu gostaria que você entendesse que no dia de Pentecostes, o dom sobrenatural de línguas que foi dado aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, foi o falar em outras línguas, em idiomas que já existiam na terra, idiomas assim como é relatado aqui, idiomas dos partos, dos medos, dos elamitas, idioma da Capadócia. Então o nosso irmão Lucas, ele coloca as várias regiões que todos esses judeus e prosélitos vieram para a festa da Páscoa, e a sua língua materna foi naquele dia de forma sobrenatural explanada as grandezas de Deus, e eles ouviram as grandezas de Deus, e mais de 3.000, se não me falha a memória, se converteram nesse dia após aí a fervorosa pregação de Pedro.
Também no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 47, diz o seguinte: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Estes de quem ele fala são os gentios, quando ele está deparado de frente ao centurião Cornélio e toda a sua casa, a sua família e todos os gentios que estavam ali naquele dia. Então ele está dizendo, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo. O contexto do capítulo 10, que fala sobre esse momento do evangelho sendo entregue aos gentios, fala que todos eles começaram a falar em outras línguas. E Pedro ele é bem específico em dizer que estes gentios eles receberam o batismo no Espírito Santo como eles naquele dia de Pentecostes. Então, também é específico aqui que as novas línguas faladas por Cornélio, pelos gentios, são línguas kainós, idiomas idiomas, ou seja, novos idiomas, porém que já existem, assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Este foi um sinal dado por Deus, assim como ele predisse pelo profeta Joel. E nós vemos aqui então o dom de variedade de línguas. Esse dom, Deus ele pode entregar a uma pessoa ainda hoje no tempo, da atualidade, o dom da variedade de línguas. Ou seja, você pode estar aí entregando uma mensagem e Deus pode tomar os seus lábios e conforme Ele irá lhe conceder, você irá falar outro idioma, irá entregar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus em outro idioma. Assim como tem vários testemunhos de pessoas que estão pregando e de repente começam a falar em outras línguas, em um outro idioma, e de repente no final do culto vem um judeu dizendo que veio somente para ver o tal fenômeno que estava acontecendo naquela congregação cristã, naquela religião cristã, e veio no intuito de zombar, mas contudo Deus usou aquela criança para falar em hebraico, e este é apenas um relato. Nós temos aí de pessoas que foram pregar em outros países e falaram em espanhol, falaram em inglês, sem mesmo perceber, e até mesmo os tradutores que estavam ali traduzindo a mensagem ficaram boquiabertos. Mas Deus ele pode dar o dom de variedade de línguas para qualquer pessoa que esteja na comunhão pela fé em Cristo Jesus, e pode ser usado pelos seus lábios esse dom, seja em qualquer lugar, não somente dentro da igreja. Talvez na rua você esteja andando e encontre uma pessoa que é estrangeira, Deus pode falar em outro idioma através da sua boca e entregar o evangelho maravilhoso de Deus, e assim essa pessoa acabar se convertendo, assim como aconteceu em vários relatos aí que eu já tenho pesquisado tanto na internet como eu já tenho visto também pastores, evangelistas trazendo testemunhos quase iguais a esse que estou passando. No capítulo 12 de 1 Coríntios, da primeira carta à igreja de Corinto, está ali um relato dos 9 dons do Espírito Santo. Não são somente esses 9 dons, porque a Bíblia nos mostra que há mais, assim como o dom de visão, entre outros. Contudo, está ali o relato, entre os 9 dons, o dom de variedade de línguas, ou seja, o dom também de interpretação de línguas, que vem através aí do pedido de oração, para que possa interpretar esses idiomas até então desconhecidos e trazer um outro meio de evangelização, de uma forma profética à igreja, para exortar, para edificar e assim por diante. Nós
sabemos que o dom de variedade de línguas, ele não somente se encaixa para os idiomas falados na terra, como também se encaixa para os idiomas falados no céu, ou seja, a língua dos anjos. Eu vejo algumas pessoas dizendo que as línguas que nós falamos, as línguas pelo dom sobrenatural do Espírito Santo, são línguas estranhas, línguas desconhecidas. Então, eu venho a pensar, essas línguas, segundo a palavra de Deus, que é uma língua cainossa, ou seja, uma língua nova para nós, com tudo que já existe, elas são sim línguas de anjos, porque anjos existem e com certeza eles têm idiomas, assim como os homens têm vários idiomas. Também há o relato aí em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse no plural, as línguas no plural e não no singular, dos homens e dos anjos. Então há uma pluralidade de línguas, de idiomas, dos homens e dos anjos. A diferença aqui, amados irmãos, deste dom de variedade de línguas, é que quando nós recebemos de Deus o dom de língua, um idioma terreno, nós vamos entregar este evangelho, esta poderosa mensagem de Deus, num idioma que nunca estudamos, talvez num local onde esteja alguma pessoa estrangeira, e Deus irá utilizar este vaso para entregar o evangelho num idioma desconhecido, porém já existente e terreno. Mas Deus também pode nos capacitar a falarmos as línguas dos anjos. Muitas das pessoas, muitos dos teólogos, então, eles dizem que o capítulo 13 ele é uma hipérbole, ou seja, Paulo ele usa de forma aumentativa, ele faz um emaranhado de grandiosidade em cima de todos os dons, para que nós notemos que mesmo na maior perfeição dos dons, ainda assim o dom do amor é maior. Eles usam essa passagem como uma hipérbole. Eles dizem que não devemos pegar isso de forma literal. Mas eu digo a vocês, amados irmãos, o capítulo 13 ele é muito visível que Paulo ele está declarando os dons do Espírito Santo, ou seja, os dons de variedade de línguas no capítulo 1, nós vemos aí já no versículo 1, nós vemos aí também já no versículo 2, e ainda que tivesse o dom de profecia. Então ele vem dando um relato de vários dons do Espírito Santo para que nós entendamos que os dons são passageiros, mas quando vier o que é completo, quando vier o que é perfeito, o único dom que irá ser perpétuo, eterno, é o dom do amor. Então ele está mostrando entre o meio aí o capítulo 12 e o capítulo 14, que são capítulos referentes aos dons espirituais. Ele colocou aí, segundo a direção do Espírito Santo, é claro, com certeza, que o dom do amor é a essência de tudo. O dom do amor é eterno. Os outros dons eles cessarão, eles serão aniquilados. Contudo, o dom do amor não será. Mas Paulo ele nos mostra, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Então ele está entregando aqui o dom de línguas, que são os idiomas dos homens e os idiomas dos anjos. Assim também ele entrega que ainda tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, todo o conhecimento, a palavra ciência, que é um dos dons, ainda que tivesse toda a fé de forma a mover montanhas, ele também está entregando outro dom. Então, ele traz um relato sobre dons espirituais e colocando aí em comparação o dom do amor, que é maior e acima de tudo, até mesmo da fé e da esperança, assim como está no versículo 13 do mesmo capítulo 13. Amados, trazendo um resumo. A variedade de línguas é falado tanto nos idiomas
terrenos, assim como aconteceu no dia de Pentecostes, ainda pode acontecer no dia de hoje. Nós podemos ser tomados pelo Espírito Santo e conforme Ele nos concede, falamos outros idiomas, falamos em inglês, falamos em espanhol, em algum local, entregar o Evangelho e conseguimos arrebatar, converter almas a Cristo Jesus, almas que não entendem o português, mas devido ao dom da variedade de línguas, nós podemos sim conquistar essas almas e pescá-las para Jesus. Nós também podemos ter a variedade de línguas na língua dos anjos. A diferença de que, como eu tinha dito antes, que muitos pastores e teólogos dizem que esse idioma de anjo ou idioma de estranho, línguas estranhas, elas são estranhas e não são idiomas de anjos, eles dizem. Elas são estranhas, são línguas desconhecidas, porque eu já ouvi pastores dizendo que o próprio diabo ouve os filhos de Deus falando nesses idiomas estranhos, e como ele era um anjo, ele não conhece, então ele sai correndo. Mas eu digo a vocês, amados e queridos irmãos, as línguas faladas são línguas kainós e não neós, não são línguas inéditas, línguas que não existiam, algo inédito. São línguas kainós, línguas que já existem, porém são novas para nós, que não a estudamos, não a compreendemos. Portanto, a variedade, o dom de variedade de línguas, ele se encaixa tanto nos idiomas dos homens como nos idiomas dos anjos. Aonde entra o capítulo 14 e a interpretação do dom de línguas? O capítulo 14, ele é bem específico em dizer, já no versículo 4, o que fala língua estranha, deixando aqui um parênteses que estranha, a palavra estranha, você pode reparar nas suas Bíblias que ela está em itálico, ela está em deitadinha, devido a essa palavra não está escrito no original grego, mas foi uma forma de os tradutores aí trazerem de uma forma mais explicativa para os leitores. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falei línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja, nós temos aí na continuidade, perdão, nós temos na continuidade deste mesmo capítulo, Paulo dizendo que as línguas estranhas, elas são faladas para a edificação nossa com Deus. Porque em espírito nós falamos em mistério e falamos o que ninguém entende. Nós vemos claramente que se ninguém entende, essa língua que ele está esse idioma que ele está se relatando no capítulo 14 não são idiomas terrenos, porque mesmo que não tenha um intérprete para entregar através do idioma terreno, através de um vídeo como esse, se eu falar em qualquer outro idioma entregando o Evangelho de Deus por meio do Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta que de uma maneira ou de outra o Espírito Santo vai usar esse vídeo para chegar em pessoas aí da inglesas, pessoas que se comunicam no espanhol e assim por diante, e de uma forma ou de outra alguém irá entender. Contudo, o capítulo 14 ele se refere às línguas estranhas, a idiomas estranhos que homens não conseguem compreender. Então é visível que esses idiomas são os idiomas celestiais, ou, voltando ao capítulo 13, os idiomas dos anjos. Esses idiomas, quando não temos a interpretação das línguas estranhas, nós
nos edificamos para com Deus. Nós falamos em espírito. A nossa mente não entende. Contudo, o espírito é edificado para com Deus. Nós oramos sobre coisas do futuro, oramos sobre talvez um acidente de algum familiar. O Espírito Santo ora por meio do nosso espírito a Deus, e o nosso espírito é edificado através do dom de língua, essas línguas celestiais que também Deus capacita o homem. Então eu digo a você, amado irmão, se tu tem o dom de falar em outros idiomas dos anjos, as línguas dos anjos, use este dom, ore bastante, seja fervoroso nas madrugadas, em oração, demore bastante tempo falando nesses idiomas estranhos com Deus. Não tome como algo na igreja hoje, assim como a igreja de Corinto, não tome no teu coração que isso é um emblema, um brasão de espiritualidade, de santidade. Porque dons, eles não dizem que a pessoa é espiritual, a não ser as virtudes do Espírito Santo. Essas virtudes sim dizem que uma pessoa é espiritual, porque as virtudes são os frutos do Espírito Santo, as suas virtudes. Então, eu digo a vocês, amados, não busquem se mostrar na igreja, na sua congregação, através do dom que tu recebeu. Porque Paulo ele é específico em dizer no capítulo 14 que esses idiomas celestiais que são entregues a nós por meio da misericórdia de Deus, para a nossa edificação para com Deus, a edificação do nosso espírito. Então, Paulo diz que se você não consegue interpretar, ou se não há alguém que interprete esse idioma celestial, então que você fique calado na igreja e fale somente contigo e Deus. Assim, então, você ore, meu querido e amado irmão, na igreja, ore, fale com Deus, mas não tome no púlpito os momentos preciosos de que você pode entregar uma palavra perfeitamente entendível, uma palavra de fácil entendimento, melhor dizendo. Uma palavra de fácil entendimento, entregue, assim como Paulo fala, eu prefiro 1000 vezes dizer 5 palavrinhas que todo mundo entende do que dizer milhares de palavras que eles não entendem. Para mim, isso não vai adiantar nada, a igreja não ia se edificar. Então, ore a Deus, no seu banco, na igreja, em casa, ore em línguas estranhas, fale com Deus. Mas nunca tenha isso no teu coração, que tu é mais espiritual do que alguém que está ali, que ainda não tem o dom de línguas, ainda não recebeu esse dom. Porque talvez ele pode estar cheio dos frutos do Espírito Santo e estar transbordando até o topo no seu cálice, por meio da misericórdia de Deus, e está nadando nas virtudes do Espírito maravilhoso do nosso Cristo Jesus. Então, amado, se edifique nos idiomas celestiais, se edifique, ore muito, ore na igreja, nos momentos de oração, no culto, ore, fale em língua estranha, fale contigo e com Deus. Agora, Paulo diz, se tiver interpretação, assim, segundo o contexto do capítulo 14, se não tiver interpretação, que devemos ficar calados. Contudo, se tiver uma interpretação, Deus ele pode usar também o dom celestial, esse dom de idioma celestial, de línguas celestiais, línguas dos anjos. Deus, na sua maravilhosa inteligência, ele pode entregar uma palavra profética por meio dessa língua celestial, dessa língua dos anjos a você, ou talvez uma pessoa ou você mesmo interprete essa língua. Deus já entrega já uma palavra maravilhosa, mas aí, assim como Paulo disse aqui, no versículo 5 do capítulo 14, no finalzinho ele disse, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, se tu não tem o dom de interpretar os idiomas celestiais, então ore somente com Deus e fale com Deus. Não use no púlpito ficar assim como muitos pastores e muitos estão aí ficando minutos e mais minutos dando rajadas de língua estranha e perdendo os momentos preciosos
que poderiam estar falando aí palavras inteligíveis, palavras de fácil entendimento e assim fazer com que pessoas sejam trazidas ao corpo de Cristo. Mas se tu tem o dom de interpretação de línguas, ou se a igreja, alguém no corpo de Cristo ali, aonde tu congrega, tem o dom de interpretação de línguas, Deus pode sim te entregar uma mensagem através de um idioma dos anjos, da língua dos anjos, te entregar essa mensagem e você falar essa palavra misteriosa, essas línguas estranhas, esse idioma estranho para nós, porque eles existem, são idiomas que existem, são idiomas celestiais, idiomas de anjos, então são idiomas, não é um idioma inédito, é um idioma que já existe, anjos existem, desde do Gênesis até o Apocalipse, nós sabemos que há sim seres angelicais, eles são existentes, e eles contribuem um papel maravilhoso na história do nosso Senhor Jesus Cristo, na história da humanidade. Então, são idiomas existentes, porém, para nós é novo, cá em nós. Então, se tiver alguém que interprete, Deus pode sim dar uma palavra poderosa. Digamos assim, que não haja um profeta na igreja, um profeta que traga uma mensagem de exortação, de edificação aí na igreja. Deus pode sim usar uma pessoa que tem aí o dom de variedade de línguas e entregar uma palavra poderosa e alguém interpretar essa mensagem. E então, com a interpretação desse idioma estranho, não mais estará edificando somente a si mesmo quando você não tem o dom de interpretação. Porque Paulo, ele é claro aqui no capítulo 14 em dizer que edifica a si mesmo, conversando com Deus, edifica o seu espírito. Então, se temos aí na congregação, ou o próprio amado que fala na variedade de línguas, temos também o dom da interpretação de línguas, Deus pode entregar uma mensagem poderosíssima e alguém interpretar essa mensagem, edificar não somente aquele que fala no idioma celestial, no idioma dos anjos, mas também edificar toda a igreja, porque ele trará todos os mistérios em palavras inteligíveis. Eu sei que eu muitas das vezes durante o vídeo eu devo ter feito algo assim bem redundante, bem repetitivo, mas é porque eu gostaria que vocês compreendessem a questão da variedade de línguas. De certa forma, nós podemos compreender que o dom de variedade de línguas é um dom de línguas, ou seja, de idiomas celestiais e de idiomas terrenos. Deus pode usar uma pessoa para falar nos idiomas terrenos, evangelizar pessoas que não falam no nosso idioma, mas que estão recebendo a mensagem através do poder do Espírito Santo. Deus pode usar o dom da variedade de línguas através de um idioma celestial, da língua dos anjos, para que você se edifique para com Deus no seu quarto, ou seja, onde for, nas ruas, onde você estiver. Se tu orar em línguas estranhas, Deus pode te edificar o seu espírito. Mas é bom, assim como Paulo ele nos relata, nos diz, no capítulo 14 da primeira carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios, ele nos diz que se é bom que nós venhamos a pedir ao Senhor que possamos interpretar aquilo que o nosso espírito ora, aquilo que o nosso espírito fala, esses mistérios que nós falamos com Deus, que nós não entendemos, para que assim nós possamos não somente ser edificados no espírito, mas também no intelecto, na mente, e não somente edificar o nosso intelecto, porque se tu interpreta os mistérios dos idiomas celestiais, tu pode então trazer uma palavra profética, seria uma forma de uma profecia. Então o dom de línguas ele é maravilhoso, ele é amplo, ele pode trazer aí de várias formas um maravilhoso benefício para o corpo de Cristo. Eu espero que os amados tenham
entendido. Se há alguma dúvida, se há alguma opinião que é contra ao entendimento que eu tenho passado, fique à vontade nos comentários abaixo. E peço a todos vocês, não deixem de se inscrever no canal. Sempre aí, toda semana, estamos postando novos vídeos sobre doutrina, sobre heresias, sobre seitas e diversos assuntos sobre o cristianismo, sobre etimologia, sobre a origem das palavras e aí por diante. Fique atento, fique ligadinho. Deixa aí seu joinha, isso ajuda muito a nossa divulgação. Ajude-nos a compartilhar também este vídeo para que mais pessoas sejam impactadas pelos poderes que Deus pode dar àqueles que o amam, assim como Ele nos amou. Que a paz, a misericórdia e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, seja contigo e em sua família, hoje e eternamente. Até a próxima.